Amém? Queridos, a porção de hoje é a porção, diga, kitavô. É kitavô, que significa quando entrares ou ao entrares, né? Tá bom? E o tema dessa palavra, como é que está ali? Quando estiveres na bênção, devemos estar atentos aos princípios. Porque quando nós, muitas vezes, somos abençoados ou estamos nas promessas de Deus, servindo a Deus, como eu falei no início da nossa consagração, nós geralmente esquecemos aquilo que nós começamos a fazer. E quando nós estamos na bênção, o que acontece muitas vezes é que nós deixamos de aplicar os princípios. E o que Deus fala para eles logo no início? Olha, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, a possuí-las e nelas habitares, 26, versículo 1, não falei a passagem, né? Deuteronômio 26, versículo 1, versículo 2, mas está ali, ó, ali no quadro, tá? Ali na apresentação, acompanhem, nós vamos falar dessa passagem até aí, acho que o capítulo 29, de forma bem resumida. Mas é 26:1, ele fala, quando entrares, né? Então, quando entrares, ele está te instruindo. Então, o que acontece com muitas pessoas, é por isso que nós fazemos o discipulado, e acontece com algumas pessoas que quando elas entram para aceitar Jesus, elas não, ou se ela não for bem discipulada, ela não vai colocar os princípios na vida dela em prática. E aí que está as problemáticas das pessoas. E a nossa problemática de nós recebemos a palavra, mas não conseguimos fazer com que essa palavra produza fruto. Então, é por isso que a leitura diária da palavra ela é muito importante. Pode ser quem for. Pode ser papa, pastor, o que for. Se não ler a palavra, vai esfriar. Vai esfriar. Se você não tirar tempo para meditar, se você não como diz, acho que foi Esdras, né? Dispor o coração para buscar a Deus, como Daniel, você precisa dispor o seu coração. É como você vai estudar, por exemplo, você vai estudar para uma prova. Você não dispõe o coração para aprender aquele conteúdo para fazer a prova. A Bíblia é do mesmo jeito, irmão, não muda nada. A diferença é que é um livro espiritual. Você vai dedicar o coração. Não, esses 15 minutos, esses 20 minutos, esses 30 minutos, eu vou tirar para ler a palavra, para meditar, para fazer o meu culto a Deus. Eu vou cultuar a Deus, vou ouvir um louvor. Então eu preciso fazer isso, porque senão eu vou começar a esquecer os princípios, e aí eu estou na bênção, e aí eu vou perder as bênçãos do Senhor. Então, quando entrares, que Deus fala, versículo 2, tomará das primícias de todo o fruto do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Versículos 4 e 5. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porás diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificará perante o Senhor teu Deus e dirás, Arameu prestes a perecer foi meu pai, no caso aqui, uma referência a Jacó, tá? E desceu para o Egito e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, ali veio a ser grande nação, forte e numeroso. Esse Arameu aí, ele faz referência à simplicidade, né? Que era uma pessoa simples, né? Era uma pessoa uma pessoa do campo, né? Uma pessoa que saiu para conquistar algo, né? Então uma pessoa simples que desceu ao Egito, mas de lá ele veio com uma grande nação. Quantas almas desceram ao Egito no tempo de Jacó? A Bíblia fala alguns textos que é 70 ou 72 almas, né? Mas o importante foi toda a família de Jacó, né? Foi lá com José e de lá veio uma grande nação. Então aqui é uma referência, né? Então o que eu quero trazer através desses princípios aqui? É que quando eles entraram na terra, a primeira coisa que Deus fala é não esquece do Senhor teu Deus. Eu sempre falo para as pessoas, e não é por uma questão, irmãos, de teologia da prosperidade, não é isso. Se você receber uma bênção, dizime e oferte, seja grato. Porque se você recebeu algo, é porque Deus te deu, meu irmão. Eu tenho isso no meu coração, irmão, não faz falta. O valor que eu ganho, eu tenho o maior prazer de tirar o meu dízimo e minha oferta, irmãos. Então, porque eu sei onde está a minha fonte, está em Deus, não está no dinheiro ali porque eu só trabalhei. Porque se fosse só trabalhar e você tivesse dinheiro, nós não precisaríamos de Deus. Mas onde que entra Deus nessa situação? É porque durante esses 30 dias que você trabalhou, existiram muitas circunstâncias que eu não domino essas circunstâncias. E Deus me guardou. Vou dar um exemplo para você. Livramento no trabalho. O seu percurso de você ir para o trabalho, né? Deus te deu livramento. Talvez ali no trabalho Deus abençoe enviando um cliente. Então, tudo nesse intervalo poderia acontecer.
E eu sou grato a Deus por essas circunstâncias que eu não domino. É aí que mora a minha gratidão. Porque enquanto eu estou trabalhando, Deus está me abençoando, Ele está me livrando de coisas que eu não tenho nem ideia do que Ele me livrou às vezes. Né? Então é aí que mora a gratidão. Ah, não, mas eu só acordei cedo. Claro, você precisa acordar cedo, trabalhar e ralar. Mas você também precisa ser grato, porque existem circunstâncias que você não domina. Exemplo, você sabia que é mais perigoso andar de carro do que de avião? Mas eu tenho mais receio de andar de avião. Pouco, mas não é que é tanto medo do avião cair, mas é porque eu tenho eu luto contra a altura, assim, fica muito alto. Já aquela torre lá que nós fomos lá no como é que é aquela Jardim Botânico ali, irmão, eu subi com uma empolgação, já subi correndo. Aí quando eu olhei assim, que eu olhei para baixo, irmãos, aí bateu medo, aí bateu frio, faltavam 3 para me chegar no topo, aí eu voltei descendo de volta. Começou a balançar, começou a bater o vento. A bispa ainda estava subindo devagarzinho. Aí, bora, não, estou descendo de volta. Tu já foi, não. Aí eu fiquei, sei lá, deu um receio ali de ficar. Aí eu fui descendo devagarzinho, deu um mal-estar, né? Mas, então assim, nós devemos ser gratos a Deus por essas circunstâncias que nós não dominamos. Então aí que mora, né, a nossa gratidão. Por isso, que quando Deus abençoa eles, que eles estavam chegando na terra, Deus estava dando tudo para eles. Aí o que eles iam fazer? Iam plantar e esquecer de Deus. Deus falou, não, vocês vão tirar as primícias da terra como uma prova de que eu estou abençoando vocês. Deus não quer a colheita deles, não, irmão. É só uma amostra para saber que ele é primordial na vida dele. Sabe por quê? Uma coisa que toca nas pessoas é o dinheiro. E eu vejo que é a mais pura verdade. Uma coisa que o homem sem Deus, ele busca. Todo homem que não tem Deus, ele busca 2 coisas. Ele busca sexo e dinheiro, só isso. É só isso a vida dele. Aí quando ele se vicia, ele vai para droga, vai para bebida. Mas 2 coisas que movem todo homem ímpio é sexo e dinheiro. Você pode ver, se ele não tiver dinheiro, ele fica endemoniado. Aí ele quer emprestar, fica doido e sabe, ele quer uma fonte de ter renda. E o segundo é sexo, é uma coisa que anda as 2 muito juntas. Então, o cara que ele não vê dinheiro, ele fica doido. Né? Então, Deus fala, mas você vai tirar porque eu que estou te abençoando. Né? Então, é uma forma de Deus falar para eles, olha, vocês não podem ser ingratos. Porque você perde muito quando você é ingrato. Então não seja ingrato, não sejamos ingratos em nada. Possamos reforçar a nossa percepção de gratidão. Para Deus isso é muito importante, irmãos, é muito importante. Se nós que somos seres humanos, já ficamos tristes quando não somos assim, não que nós queremos, pelo menos eu não busco reconhecimento, mas pelo menos assim a pessoa demonstrar uma certa gratidão. A gente não fica triste quando ela não demonstra. Então você imagina Deus porque Ele dá tudo para nós. E o ser humano não é agradecido com aquilo que ele dá, então é algo que macula muito, né? Assim, ou melhor, macula o nosso coração, mas eu digo assim, que entristece o coração de Deus. Saber que tem filhos ingratos. Até um pai fica triste com o filho que é ingrato. O pai cria a vida inteira. Aí, irmãos, olha o que acontece. Limpou, menino sujo, trocou fralda, deu de comer, deu carinho. Tá, pode não ter sido aquela vida, tudo bem. Talvez pode ser daquela vida, né, que você sonhou. Mas o pai teve o seu esforço. Aí quando o filho casa, ou ele arruma um emprego, ou ele some. Ele nem liga para saber como é que o pai está. Aí eu te pergunto, como é que um pai desse se sente? Ele, claro que ele não vai deixar de amar o filho, claro, mas ele se sente, poxa, meu filho, né, nem liga nem para pelo menos ligar para saber como eu estou. Abandona. E é complicado. Então, se um pai, o ser humano já sente, você imagina Deus que dá tudo para nós, né? Esse é o princípio Calvin-Homer, né? Que é na teologia judaica, na hermenêutica judaica, a gente fala sobre isso. Se uma coisa é assim, imagina se quando dessa forma. Se uma coisa já é assim, imagina se for daquele jeito, né? Aquele princípio que tem lá em Hebreus, né? Se o sangue de bodes, de ovelha e aspergido sobre o contaminado purificavam, ele fala, quanto mais o sangue de Cristo, uma vez derramado por todos nós, nos livrará de todos os pecados. Né? Então, esse é o princípio Calvin-Homer, que ele aplica lá em Hebreus, usa muito esse princípio lá. Já era assim, imagine quando for assim, ou seja, né? Pode ser para o bem ou para o mal, isso aí, essa comparação, claro. Né? No caso do Hebreus é para o bem, evidentemente. Tá? Bom, então aqui, Deus vai ensinar as primícias, né, para o seu povo. Então, diga assim, eu preciso ser grato. Não esqueça daquilo que Deus fez para você. Onde você chegou, se você é servo de Deus, saiba que Deus que te abençoou naquele lugar.
Eu conheço pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, graças a Deus. São poucos, mas existem, e não perderam a sua essência. Isso é muito bonito. Que tudo aquilo que elas recebem, elas continuam abençoando ainda mais as pessoas, né? E sabe que aquela fonte de renda que ela tem, que é grande, é para servir ao próximo, né? Amém, queridos? Então, ele fala aqui no versículo 12 sobre os dízimos. Quando acabares, tá vendo? Ó? Quando entrares e quando acabares. Sempre quando você está na bênção, você precisa fazer algo, né? Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Então aqui era uma outra aplicação do dízimo. Você sabia que existia uma outra aplicação do dízimo? Que ela era colhida, meu pastor Sami, a cada 3 anos, e essa outra destinação do dízimo era para abençoar essas pessoas. Como fosse uma bênção trienal, né? A cada triênio eles eram abençoados com um valor que era separado através também dos dízimos. Por isso que o dízimo também nós devemos destinar uma parte para ajudar nas questões sociais também, porque é importante. Tá bom? Então a gente tem um pouco, claro que não temos aquelas grandes entradas, todo aquele valor. Boa parte dos valores que entram na congregação, a boa parte é para manutenção da obra, mas sempre a gente direciona. Irmão que pede uma ajuda com remédio, a gente ajuda. Um irmão que pede uma ajuda com alimento, a gente ajuda. Inteirar um curso que vai fazer, inteirar alguma coisa, né? A pastora Terezinha sabe muito bem, sempre ela me liga. Quando a gente está numa situação assim, né? A gente conversa, alguns líderes pedem um apoio, nós ajudamos. Aposto, tem que pagar uma conta, que eu tô agoniado, tal, inteira com 30, 40, às vezes a gente vai lá dar um suporte, né? A gente, na medida do possível, mas a gente tenta ajudar sim, sempre. Aqueles que a gente vê que tá numa situação que precisa de um apoio realmente, e alguns que às vezes ligam pedindo um socorro, né? Poxa, eu tô sem nada hoje, manda um valor pra gente dar uma força, vai lá, filho, vou ver o que eu consigo fazer aqui, mas a gente procura ajudar. Esse é o nosso papel, né? Fazer com que aqueles valores que nós temos também se destinem também a ajudar na medida do possível, né, aos nossos irmãos. A gente não pode fechar nosso coração em relação a isso, né? Tá bom? E aí no versículo 16, ele vai exortar a obediência. Nós lemos inclusive no NEF essa passagem. Deus ele vai nos exortar novamente à obediência. Então nós somos exortados à obediência. O pai não é assim com o filho? O menino está fazendo coisa errada todo. Menino, sai daí, faz isso. É assim que se faz. O pai está todo o tempo exortando. Deus não é diferente. Através das pregações, Deus está sempre nos exortando a obedecermos. Porque para desobedecer é rápido ou não é? É muito rápido para desobedecer. É mais fácil desobedecer do que obedecer. Não é verdade? Não é mais fácil, sei lá, alguém, né, o jovem lá pro TikTok fazer uma dancinha do que falar, né? Vai gravar um louvor então, mas a dancinha é mais fácil, né? Aprende rápido. A mão para desobedecer é uma coisa, como dizia, né, os antigos, horrível, né? Coisa horrível. Só o sangue de Jesus, né? Então, para desobedecer é muito rápido. E Deus, aqui no versículo 16, ele nos exorta, no capítulo 26, a nos levar, né, à obediência. Tá bom? E ele nos ensina aqui que essa obediência tem que vir do nosso coração. Por exemplo, eu digo para vocês, eu acho que um dos locais mais complicados para convivência é dentro da família. Você sabia disso? Às vezes você convive bem melhor dentro de um trabalho. Sabe, assim, na faculdade, na escola, enfim. Mas assim, é uma ilusão isso. É uma ilusão. Porque você não convive com aquelas pessoas dentro de casa. Você convive no trabalho, é diferente. Se você fosse viver dentro da casa das pessoas, é outra situação. Aí, por isso que não tem como comparar. Às vezes a pessoa, mas lá fora, né? Lá fora todo mundo é bonzinho. O negócio é dentro de casa. Então, se eu não tiver, irmãos, preparando, como foi pregado pela pastora Júcia, eu creio nessa linha. Se eu não estiver preparando o meu coração, irmãos, a gente não ama. Estou lhe dizendo. Por exemplo, o marido deixar a cueca suja lá no banheiro, ou, né, fez uma coisa que a esposa não gosta. E se a esposa não tiver muito amor, ela esfrega a cueca na cara dele. Eu já te falei, é a 20ª, tu merece esfregar ainda, né? Enfim. Poxa, rapaz, já te falei 300 vezes, tu não muda. Aí a mulher tem que respirar fundo, se encher de amor e falar, meu amor, que eu amo, meu querido, meu amado, idolatrado de minha alma. Por favor, você pegue
aquele objeto que você usa e jogue lá na máquina, pelo menos, bote um tanque. E se o homem não se encher de amor, irmãos, na hora que a mulher faz a comida que ele não gostou da comida, ele... Mas de novo essa comida? Mas não teve o trabalho de fazer, né? E aí se o homem não se encher de amor, ele vai pecar. Então diga assim, eu preciso me encher de amor. E os mandamentos de Deus é a mesma coisa, a vontade de Deus. Se eu não me encher de amor, você não obedece a Deus. Aí você quer, né, brigar, se chatear, e você... Senhor, tua palavra diz que eu tenho que amar. Senhor, mas é tão difícil, Senhor, amar, perdoar. Você precisa se encher. Ele fala, de todo o teu coração, porque se não for do coração, não adianta. E Deus, eu digo para você, Ele está muito preocupado com o nosso coração. Se eu não encher, irmãos, se eu não encher meu coração dessa vontade de amar a Deus, de querer a Deus, Deus está vendo o nosso coração. Ainda tem uns que querem muitas vezes... às vezes está fazendo a coisa errada, aí fala assim, mas ninguém conhece o meu coração. Mas já é desculpa, né? Porque às vezes a pessoa ela não quer mudar, aí ela dá essa desculpa. Não, mas eu tô tranquilo, o meu coração é que diz as coisas. Mas aí a pessoa está vendo que a pessoa está toda errada, né? A vida às vezes está toda errada, toda destrambelhada. Aí a pessoa, mas Deus sabe do meu coração, Deus conhece o meu íntimo. Mas ela está demonstrando a vida toda errada muitas vezes que está vivendo. Então, na verdade, é mais uma desculpa para não reconhecer a vida que precisa, digamos assim, melhorar, né? Então vamos lá. Capítulo 27, aí continua dizendo... Eu não vou parar muito, não vou mencionar tudo aqui, mas só resumir. Aí vou parar em 2 versículos aqui, 3 versículos aqui para a gente finalizar o capítulo 27. Aqui é o seguinte, Deus ele promulga a lei, né, para o seu povo, mas diz o seguinte, olha, a lei ela tanto vai ter bênçãos como maldições. E aí eu vou falar num ponto, você vai ficar chocado que eu vou falar para você, mas até que me prove o contrário, eu não acho respaldo porque eu vou dizer contrário ao que eu vou dizer para você aqui já. Porque eu estou respaldado muito pela palavra de Deus e eu creio que você vai achar bastante coerente. Olha só, quando Deus ele entrega a lei para o povo de Israel, ele vai fazer o seguinte aqui, ele vai fazer aquilo que nós chamamos de ato profético, vamos dizer assim, entre aspas, colocar assim. Ele vai sobre o monte, deixa eu ver aqui, ele vai escolher 2 montes, o monte Gerizim, no versículo 12 do capítulo 27, e sobre o monte Ebal. No monte Gerizim, ele vai separar 6 tribos e vai declarar bênçãos sobre essas tribos. E as outras 6 tribos, não é que elas são amaldiçoadas, elas vão servir como um testemunho das maldições, caso eles não obedeçam. Então, sobre o monte Gerizim é profetizado bênçãos, sobre 6 tribos, e sobre 6 tribos no monte Ebal é profetizado as maldições. Bom, aí aqui que é o ponto que eu quero falar para você. Israel hoje, mesmo aqueles que ainda não aceitaram Jesus, quando um judeu desobedece a Deus, de alguma forma, ele automaticamente está se amaldiçoando. Se ele vive no pecado, isso não quer dizer que ele não possa voltar para Deus e que Deus não tenha misericórdia dele. A questão é o seguinte, para quem está em aliança com Deus e abraçou a aliança, a exigência ela é muito grande sobre cada um de nós. Por isso que a Bíblia fala que o juízo ele começa pela casa de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Olha só. Então, por exemplo, o judeu ele desobedece a Deus, como eu disse. Ele não quer se voltar para Deus, ele vai colher as consequências. Mas ele não serve a Deus, mas ele trabalha, corre atrás, tal, ele vai, se esforça, beleza. Mas mesmo aqueles que se afastam de Deus, estão batalhando para viver as suas vidas, ele pode até ganhar coisas, ele vai ser até abençoado, entre aspas. Mas aquilo, no fundo, não é bênção. Não é algo que vai multiplicar, que vai ser algo abundante na vida dele. Vai ser sempre algo que, digamos assim, ele vai trabalhar, mas não vai ter aquela paz, aquela alegria, aquela satisfação daquele que serve a Deus verdadeiramente. Então, olha o que acontece aqui, versículo 15. Hoje eu vou bater mais nas maldições aqui, que inclusive elas são mais mencionadas. Aí eu vou falar o ponto que eu quero dizer para você, que eu creio que você vai ficar chocado aqui, e você vai entender por que algumas pessoas elas não são abençoadas, e por que algumas pessoas entraram nos caminhos do Senhor,
se afastaram e até hoje não conseguem voltar. Você vai entender por quê. Versículo 15, ó. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Abominável é ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar de culto. Ou lugar culto, né? Em lugar culto. E todo o povo responderá amém. Então ele começa a mencionar as maldições, e o povo que está lá no Monte Ebal começa a dizer amém, as 6 tribos. E aqueles que estão lá no Monte Gerizim começa a profetizar a bênção, amém. Só que aqui eu vou fixar mais nas maldições. Olha só. Não quer dizer que a maldição está sobre ele, não quer dizer que vai acontecer rápido, não. A coisa vai se degradando gradativamente. Porque se fosse uma coisa automática, todo mundo que fizesse a escultura morreria. Mas não é isso que aconteceu. Mas ser amaldiçoado é ter uma vida que não dá certo, que você faz tudo. Você tipo assim, nada, morre na praia. Você faz, aí você fala, poxa, mas me dediquei tanto. Não deu certo, porque não tem a bênção do Senhor. Sempre trabalha mais que os outros. Claro que vai ter bênção, de certa forma vai colher algumas coisas, mas não vai ser aquela bênção que Deus promete para aqueles que são bem-aventurados e querem andar na obediência do Senhor. Aí olha só, versículo 22, ó, maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Versículo 25. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. Será que isso acontece hoje? Quem está entendendo aí? Paga para matar a pessoa. Maldito o que manda e o que aceita. Que mais que aceita, né? Mas também com certeza aquele que manda. Versículo 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Apóstolo, mas isso aí era lei, apóstolo. Eu aprendi, apóstolo, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, que a lei é maldita, que a lei é coisa de Antigo Testamento, é de judeu. Não, querido, quem te ensinou isso não sabe o que estava lhe ensinando. Jesus nunca falou disso. Ah, não, então não sei qual Jesus que você está acreditando. O Jesus que está na Bíblia, ele amou, ele perdoou, mas ele falou, olha, se tu não andar na linha, você vai queimar no inferno, aonde não morre o verme e aonde a alma não é consumida, ela vive em sofrimento e nem o verme morre. Jesus falou assim, ai daquele que pecar contra o Espírito Santo, ai daquele que negou, que traiu o filho do homem antes nem tivesse nascido. Então, você precisa entender quem Jesus é de fato. Porque muita gente vai para o inferno porque acreditou no Jesus apenas bonzinho, que passa a mão. Aquela mulher que foi pega lá no ato e quiser apedrejá-la, Jesus mostrou o pecado daqueles outros, mas falou também, filha, vai, mas não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Tem muita gente das ideologias políticas aí de partidos de esquerda, uma vez num debate, falou, não, mas Jesus é tranquilo, Jesus nunca fez nada de mal, nunca asseverou ninguém. Como não? E a moça que estava lá cristã desmascarou lá o esquerdista. Porque eles pegam Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Então muita gente, muitos cristãos vão para o inferno, por quê? Porque não atentaram para as asseverações de Jesus. Lá na parábola dos talentos, Jesus elogiou o que multiplicou os 5, o que multiplicou os 2, mas puniu aquele que não multiplicou, aquele que foi dado 1 e guardou. Então, se você se choca com essas palavras, não se choque não, porque mais chocante também é o que Jesus falou. Jesus também foi chocante, né? Tem até um meme daquela senhora lá que, mas não é nesse sentido, né? Aí a pessoa fica assim impactada, né? Você vai para o trabalho, né, filho? Deus te abençoe lá, tá? Em nome de Jesus. Então, já para caminhar aqui para o desfecho dessa palavra aqui. Então, o que eu quero dizer para você aqui, ó, é o ponto que eu quero trazer para você. Se um dia você conheceu alguém, ou no caso você mesmo também, que sabe da sua própria vida, um dia você aceitou Jesus, indiretamente, essas maldições também estão sobre a sua vida. Não, apóstolo, não estão.
Porque não pense que você um dia se desviou da presença de Deus, saiu e você agora quer colher bênção, que não dá, né, amigo? Não dá. Não tem como. Se você estava na bênção, você saiu da presença, como que você quer colher bênção? Não quer dizer que Deus, porque Deus é mau, está me amaldiçoando. Não, você mesmo está te amaldiçoando. Essas afirmações de Deus nada mais são que as consequências do seu abandono. Se você estava na bênção, servindo a Deus, aí não, eu saí, você quer ser abençoado igual quem está na bênção. Apóstolo, mas o cara é ímpio, ele está na bebedice, está curtindo e tal, mas ele está na bênção, carro importado, mansão, não sei o quê. Querido, isso não quer dizer nada. Desde quando Deus prometeu que vai te dar mansão, carro do ano? Claro que eu creio que Deus vai dar, você trabalhando, você vai ter suas coisas, mas Ele não prometeu isso para nós. Ele prometeu a salvação e a vida eterna. E vivemos uma vida neste mundo que agrada a Ele. As outras coisas vêm como consequência. Mas nós vamos ver aqui no Deuteronômio 28 que Ele promete sim. Ele falou assim, aquele que obedece, as bênçãos vão correr atrás de você. É as bênçãos que vão correr atrás de você. Mas ele fala, aquele que desobedece, as maldições vão correr atrás de você. Então aí eu te pergunto, vamos lá. Seja sincero para mim. Eu pergunto para você. As pessoas que você conhece que saíram da presença de Deus, elas vivem bem hoje? Irmãos, ter casa, mansão e viajar, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Mas pastor, eu vejo lá o Instagram, fico ostentando grandes coisas. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que ela está abençoada. Porque aquilo, na hora que Deus ele só dá um sopro, cai tudo, irmãos. Não fica pedra sobre pedra e a pessoa ainda não quer voltar para os caminhos, porque é Deus apertando a pessoa para voltar, aí ela ainda bota uma corda no pescoço e aí ela vai viajar de vez mesmo, só que para o inferno. Aí ela desce direto para o inferno. Porque Deus apertou para ver se trazia a pessoa para a presença e a pessoa ainda vai tirar a vida, pelo orgulho. Aí ainda vem umas pessoas, como o pastor Danilo falou brilhantemente no culto de jovens lá. A pessoa estava lá no mundão. Às vezes tinha recurso de forma ilícita. Às vezes, porque quem tem muito dinheiro e está no mundo, é bem provável que alguma coisa de errado esteja fazendo também. A não ser que de alguma forma, Deus por alguma forma quis abençoar a pessoa para ela ser próspera de forma honesta. Mas aí já entra nos mistérios de Deus. Mas de modo geral, a pessoa que está com muita grana aí no mundo e não serve a Deus, apóstolo, mas a pessoa é íntegra. Cara, vou ser sincero, se aquele que serve a Deus às vezes já não é, você imagina aquela pessoa que está no mundo, você acha que ela é ilibada nos atos dela? Eu acho que não. A gente sabe muito bem que tem pessoas que estão às vezes, como foi falado aqui pelo pastor Danilo também, pela pastora Júcia, está na obra, às vezes está no altar, está servindo a Deus, mas às vezes está com a vida totalmente longe ainda de Deus. Agora você imagina que está lá no mundo. Não, apóstolo, mas a pessoa é uma pessoa... Querido, não é. Não se engane. Não se engane. Mas ela tem algumas aplicações filosóficas como é que é aquele... que agora está em moda, né? Ela é estoica, ela está seguindo o estoicismo. Ela está agora seguindo as filosofias humanistas e tal, e tal, e tal. Querido, claro, talvez não seja uma pessoa do mal, mas não está naquela bênção da palavra de Deus, porque também não conhece, né, a palavra de Deus. Então é a minha percepção que eu tenho, e eu creio que eu não estou muito errado em relação a isso. Então aí eu concluo o que eu estava dizendo para você. A pessoa que se desviou da presença de Deus, com certeza ela vai amargar muitas coisas. Aquela que um dia veio aqui na frente, irmãos, ela levantou a mão e aceitou Jesus, mesmo ela não entendendo nada. Mas ela veio, por isso que quando chama, levanta a mão, é muito importante. Aceitou Jesus aqui, a pessoa vai ter que agora se firmar nos caminhos de Deus. Porque se ela sair, o que Jesus falou que entra na vida dela? 7 demônios, piores ainda. Aí acontece isso aqui, ó, que eu falei, depois eu vou falar das bênçãos, Deuteronômio 28 agora. Mas eu vou focar aqui nas maldições ainda. Porque eu quero impactar você mesmo, porque se você ler aqui Deuteronômio 28, tem muitas bênçãos, mas as maldições é 4 vezes mais. Versículo 28 e capítulo 28 também de Deuteronômio, que diz assim:
O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Quando a pessoa se desvia, não, seja sincero, que era crente, que estava na igreja, analisa, vê se ela não fica que nem doido, vivendo nesse mundo. Fica ou não fica, minha pastora? Ela fica pior do que ela estava, ela fica pior do que ela estava quando ela se converteu. Ela estava pior no mundo, veio, se converteu, aí ela se desviou. Ela fica pior de quando ela veio. Prostituição, droga, incrédulo. Você olha e fala, meu irmão, essa pessoa parece que está louca, parece que não era nem aquele irmão que estava comigo na igreja. Aqui, ó, consequência. Não, pode, meu irmão, se você pensa assim, tudo bem, vou respeitar. Mas o que eu vejo como pastor é exatamente o que eu estou lendo aqui. A pessoa, ela vai, se envolve em, sabe, nas vidas mais lástimas que você pode imaginar. O orgulho triplica, o egocentrismo, a arrogância. O evangelista Sidney falou para nós no NEF essa semana. Uma mulher murmurando na rua, falou assim, Deus, agora todo mundo fala em Deus. A mulher abriu a boca para falar isso. E meu Deus, coitada dessa mulher, né? Misericórdia mesmo. Tudo é Deus, agora todo mundo falando em Deus, eu passo é Deus. Só Jesus, só misericórdia. Então a pessoa ela age como louco. Olha o que acontece, ó. Com cegueira e com perturbação do espírito. Você pode ver que a pessoa não tem paz para dormir. Sabe por quê? Porque o orgulho é tão inflável que a pessoa não quer se arrepender dos seus pecados, né? Ela não quer se arrepender, não quer abandonar a vida. Uma vez uma irmã, irmã vai ter o Qualicamp? Vou não, porque depois do Qualicamp, quando a gente volta toda abestada. Ela falou bem assim. Falei, irmã, que é isso, irmã? A gente volta cheio do espírito. Não, porque a gente volta todo leso, assim, depois que veio do Qualicamp. Aí eu falei, meu Deus, te vê, né? E a pessoa longe do caminho do Senhor, né? Estou lhe falando, a pessoa que sai da presença, é isso aqui que abate ela. Ela está debaixo da maldição. Só que ela não percebe. Porque se saísse da presença de Deus fosse bom, ninguém voltava para servir a Deus. Todo mundo ficava lá desviado no mundo. Mas não é o que acontece. O ser humano está nesse mundo e ele acha que está, né, sem Deus, abalando, né? Versículo 35, do capítulo 28. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possa curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conhece, nem tu, nem teus pais, e ele servirá a outros deuses feitos de madeira e de prata. Tem um culto que é feito no Brasil, que é um tal, que puxa uma corda, né? Que é lá um negócio lá que acontece e tal, aquela energia e tudo mais. A pessoa ali, pastor Samuel, ela se alegra com aquilo ali. Ela se alegra. Ela bota uma imagem lá de um ídolo na cabeça e ela anda, ela se alegra com aquilo. Ela anda feliz. E ela ainda fala, eu fui abençoado. Eu digo, eu faço uma prova. Eu quero passar um mês com essa pessoa. Eu vou mostrar que essa pessoa não é feliz. Eu vou provar para você que ela não é feliz. Ah, apóstolo, mas se eu passar também um mês na casa de um irmão que diz que serve a Deus, você vai ver também que ele não é feliz. É verdade, eu também vou ver que ele não é feliz. Porque eu vou ver onde ele não aplica a palavra de Deus. Eu falo assim, aqui você não ora, irmão, você não lê a palavra, você não vive, você não chora, você não se quebranta, você vive brigando dentro de casa, você é desonesto com seus negócios, você não dá o dízimo, você não dá a oferta. Como é que tu quer ser abençoado, meu irmão? Mas a pessoa lá, sabe por que ela se alegra? Porque aparentemente ela é abençoada no momento. Mas depois volta tudo normal. Você pode... Não, as pessoas dizem, eu fui curado do câncer. A minha mãe estava doente. A pessoa testemunha. Mas eu faço prova, eu vou um mês lá e vou mostrar. E vou morar com a pessoa e vou ver. A pessoa não tem essa felicidade toda não. Ela diz que tem. Porque no fundo, ela não quer servir ao ídolo. Ela quer só a bênção do ídolo. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para obedecer e amar a Ele. De você ter prazer em não fazer um ídolo para você. Em você ter prazer em obedecer a Deus. Você ter prazer em obedecer a Deus. Você fala, Senhor, quando eu dizimar, coloca prazer. Senhor, quando eu perdoar, põe prazer no meu coração. Eu quero seguir os teus princípios.
teus mandamentos, teus preceitos, como o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, fala do prazer de obedecer a Deus, irmãos. E fala, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Ele fala assim, Senhor, que eu ame a tua lei. Ele fala do amor, né, da lei, a lei de Deus, os princípios da lei de Deus. E aí muitos pastores colocaram e ensinam, né, que a lei é coisa má, é do Antigo Testamento. Não é. A lei, ela não vai salvar o ser humano, mas os princípios para viver bem estão lá. Inclusive, amar o teu próximo como a ti mesmo é um mandamento da lei de Deus. E a lei de Deus, Paulo disse, é perfeita, é boa e agradável. A questão é que se você se tornar um legalista, você vai buscar salvação pela lei. E aí é problema. Porque a pessoa ela pode se esconder por trás do mandamento, mas no fundo ela não está obedecendo. Já viu aquela pessoa que fala bem assim? Como eu já dei o exemplo para você aqui, do legalista para o espiritual. O legalista ele fala assim, você é um pecador, não dá o dízimo, tá amaldiçoado, rapaz, vai para o inferno. Esse aí é o legalista. O espiritual, que entende a lei, fala assim, meu filho, vem cá, eu quero dizer para você que o dízimo é bênção. Se ofertar, você dizimar, você cooperar com a obra de Deus é bênção, você vai ser abençoado, Deus ama. Você é diferente a abordagem. O legalista ele é assim, povo pecador, isso, vão tudo para o inferno. É aquela linguagem sempre agressiva, batendo, dura. Você percebe que a pessoa ela está na ignorância, ela sabe, ela é a tal, é a certa, entendeu? Já o espiritual não, ele tenta conduzir as pessoas, ele fala firme, mas ele tem uma humildade interna, né? Então, olha só, para a gente já caminhar aqui para concluir, olha só. Versículo 45 e 47, ainda de Deuteronômio 28. Todas estas maldições, versículo 45, virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardar os mandamentos e estatutos que te ordeno. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Deus estava abençoando eles. Deus estava abençoando eles, mas eles... E falou, olha, se vocês não reconhecerem, vocês vão colher tudo isso que eu estou dizendo aqui, né? Versículo 49 e 50. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe. Isso aqui agora em relação a Israel, ó. Isso aqui se cumpriu na vida de Israel, ó. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, com o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não... Cuja que é um pronome, né? Pronome relativo. Língua não entenderás. Nação feroz de rosto que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Então, aqui se cumpriu na história de Israel, quando lá no ano de 1722 a.C., o reino do norte foi dominado, levado pelos assírios. Em 1586 a.C., o reino do sul foi levado cativo pelos babilônios. E aqui cumpriu essa palavra. Também aconteceu a segunda diáspora de Israel em relação aos romanos. No tempo de Jesus, eles foram dispersados pelo mundo porque não obedeceram, né? E o que acontece aqui? E também, aí, hoje, depois de 2000 anos, eles retornaram à terra. Então, eu pergunto para você, se Israel... É isso, irmãos, que eu não sou pré-tribulacionista por conta disso. Porque, olha só. Vamos lá, olha só. Você vai entender meu raciocínio aqui. Vamos lá. Quando nós falamos de bênção, todo mundo quer bênção, quer ou não quer? Mas ninguém quer as obrigações. Beleza. Quando os pastores muito espertinhos, de algumas linhas teológicas, eles vão lá para o Antigo Testamento, eles fazem um garimpo de tudo que é bênção. Quando é de dízimo, ele vai lá e pega, vai Deuteronômio, Levítico 20, acho que é 29 de Levítico, fala sobre os dízimos. Aí ele vai lá em Provérbios, aí ele vai lá no diálogo lá do
dos dois filhos, né? Abel e Caim, quando um trouxe a oferta que agradou e aqui não agradou. Rapaz, ele faz o garimpo das bênçãos do Antigo Testamento. Ele pega, tranquilo, o pastor e tal, prega os pregadores, beleza. Aí quando chega no momento das maldições, para quem as maldições? É para eles? Para quem é? Quem está entendendo meu raciocínio? Vou explicar de novo. Quando os pastores querem as bênçãos, eles garimpam tudo que tem no Antigo Testamento. Malaquias 3:10, tudo que é bênção, eles vão lá no Antigo Testamento, garimpam tudo. 1:19, que vai comer o melhor dessa terra, beleza, show de bola, beleza. Quando esquece do 20, quando é aí que eu quero chegar. Quando é as maldições, o que eles falam? Não é para nós não. Para quem é? Boa. Para quem é? Para Israel. Quando é as maldições, é para Israel. Quando é a bênção, não, é para a igreja. Opa, tô dentro. Teologicamente é assim que funciona. Mas quando é as maldições, não, apóstolo, é para Israel, povo rebelde, né, apóstolo? Povo rebelde merece, né, apóstolo? É Israel, né, povo rebelde. Ei, peraí. Mas as bênçãos é para quem também? Para Israel, irmão. Quando você está lendo Israel aqui, que você está entendendo que é a igreja? É Israel, irmão. O povo ainda existe. Ah, apóstolo, mas rejeitaram Jesus. E daí? Isso não anula as bênçãos. Agora, claro que eles vão ter as consequências que rejeitaram. Mas não anula as promessas de Deus para eles. E Paulo fala disso. Paulo é questionado sobre isso. Ah, Paulo, mas o teu povo rejeitou. Eu sei. Mas um dia eles vão acreditar. Mas ele fala assim, mas se Deus está punindo alguns pela desobediência, ele fala assim, tema também você, porque ele também não se apiedará de vocês também. Paulo fala sobre isso. Me fugiu agora o capítulo, eu acho que é capítulo 9 de Romanos, ou é capítulo 11, Paulo fala assim, se Deus não poupou os galhos, quando desobedeceram, ele fala assim, teme, porque não poupará a ti. Nós vamos lá para... que aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra. Vamos lá. Romanos capítulo 11. Vamos lá, essa Bíblia aqui, desde 2009, eu tenho ela, já toda marcada, por isso que eu não troco ela. Que eu olho. Deixa eu ver aqui. Do 18, no 18 até o 21. Não te glorie contra os ramos, porém, se te gloriares, sabes que não és tu, a igreja, que sustenta a raiz, mas as promessas a Israel, a ti, como igreja. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, Israel, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé que você passou a crer em Jesus, você entrou nas alianças. Tudo que foi prometido é para você. Estás firmes. Aí ele fala, não te ensoberbeças, mas teme. Agora eu sou Israel, eu sou igreja, eu sou Israel de Deus. Israel não tem mais promessa. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Quem entendeu? Acho que mais claro do que isso não... Porque se Deus não poupou os ramos naturais de Israel, os que desobedeceram e pecaram, também não te poupará. Versículo 23. Eles também, Israel, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Verso 24. Pois se foste cortado da que era por natureza, era oliveira brava. Vou ler novamente. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, no caso nós, quando estávamos no mundo, e contra a natureza enxertados em boa oliveira, no caso aqui não é que você foi enxertado necessariamente em Israel, mas nas promessas dadas a Israel. Porquanto enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais.
Ele fala, se você era oliveira brava e foi enxertada na que era boa, você era da brava e foi enxertado na boa, ele fala, aqueles que foram cortados da boa, podem ser o quê? Novamente, ou reenxertados novamente. Aí eu pergunto, como é que o pastor, ele não entende isso, irmão, porque ele prega os pastores, os teólogos cristãos, de modo geral. É por isso que tem um monte de igreja, irmãos. Aí surge lá o da Testemunha de Jeová, o Charles Taze Russell, aí diz, não, isso aí, Deus não tem nada a ver com Israel, nós vamos escrever um novo livro. Aí vem Joseph Smith Jr., aí ele fala, não, essa Bíblia aí não serve para nada, agora tem um novo evangelho. Aí vem outro lá da igreja, aquela igreja lá, como é que é o nome? Tabernáculo da Fé. Irmãos, então eles não estão interessados em achar a verdade. Eles estão interessados em criar coisas da cabeça deles. E o diabo gosta de pessoas assim. Então, por isso que eu digo, meu irmão, tente entender o contexto das escrituras, senão você vai ficar doido. Né? Você vai ficar doido com tanta religião que tem, irmão. Você vai ficar maluco. Vem um, fala uma coisa, aí vem outro, fala outra coisa, aí vem outro, fala outra coisa. Aí vem lá o Allan Kardec e diz assim, não, essa Bíblia aí tem que ser reinterpretada, vou criar o Evangelho segundo os Espíritas. O Evangelho segundo os Espíritos. Aí Allan Kardec lançou. Ele reinterpreta o Evangelho, mas de uma perspectiva espírita. Então, se eu não estiver firmado na verdade, eu pergunto, pastor, como é que o cara ignora um texto desse tão claro? Aí o que os pastores fazem? Eles estudam até o capítulo 8 de Romanos. Porque o 9, o 10 e o 11 falam das promessas para Israel. Eles não leem. Você pode ver. É difícil. Vou ser sincero, você já tinha lido esse texto? Não tem vergonha, você já tinha lido esse texto? Porque eles pregam até o capítulo 8, aí eles pulam para o 12. Aí o que o 12 fala? Ele fala assim, não se conformeis com esse mundo, mas renovai pela renovação do vosso entendimento, para que proveis qual é a boa e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, vosso Senhor. Porque assim, isso que fala de Israel é um espinho na carne da teologia. Porque na cabeça de muitas teologias, Israel foi o quê? Excluído dos planos de Deus. E Deus só vai ter plano para eles só depois que eles tirar a igreja daqui. Esses míseros judeus vão ter uma esperançazinha lá na grande tribulação. E espero que eles se salvem. Na grande tribulação é assim que a teologia faz. Aí eu falo, bonito, né? Quando é para ir lá para pegar a bênção, garimpa tudo que foi dado para eles. Agora, quando tem maldição, não, isso não é para a gente, não, pô, Jesus não libertou, apóstolo. Eu estou em Cristo Jesus, sou nova criatura e tal, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, amém. Mas se você não obedecer, filho, ó, se prepare. Se prepare porque tem consequência. Você quer sair da presença? Beleza. Achando que o trabalho, que você vai arrumar um trabalho, arrumar uma coisa vai ser melhor para você, beleza. Mas eu digo para você, você está construindo sobre a areia. A não ser que Deus te mandou realmente, levou, seja um trabalho que não vai te tirar da presença de Deus, beleza. Mas se você acha, não, apóstolo, eu vou dar um tempo da igreja, eu vou viver, ou quando fala isso, né? Tem uns que nem falam, some, não diz nem muito obrigado por aquilo que você fez por elas, né? E aí depois você vê que é feio, irmãos. Irmãos, eu não conheço um que saiu da presença e está bem. Ele pode estar entre aspas, financeiramente, viajando, postando foto nas Maldivas, nas Bahamas, postando foto aí, né, em Paris, beleza, achando que isso é tal. Irmãos, eu já vi esse filme, pessoas viajar o mundo inteiro, saíram daqui de Manaus, caboclo, da terra, conheceu o mundo e tudo, tinha dinheiro, aí só que deixou Deus de lado. Aí Deus sempre tem as suas estratégias, né? Aí foi lá e mostrou que não estava, na verdade, certo, e a família não estava muito bem, e aí o negócio desandou. Ou às vezes Deus permitiu tocar não que Deus colocou a enfermidade, porque eu não vejo que Deus é mau, mas eu vejo que Deus permite, para ver se a pessoa ela se toca. Porque pensa uma coisa também que mexe com cada um de nós, é quando toca no dinheiro, na saúde, são nossos filhos, nossa família, nossos bens. Então Deus tem a sua forma de trabalhar. Mas eu te pergunto, os filhos são para sempre? O trabalho é para sempre? A vida toda? Tudo tem um tempo. Eclesiastes capítulo 3, né? Então, queridos, eu encerro essa palavra dizendo para você que você não abra mão de servir a Deus, de amar a Deus,
E eu digo para você, obedecer a Deus, servir a Deus, é algo maravilhoso. Que você encontre esse prazer em Deus. Deus não quer só que você obedeça, que você seja só uma pessoa que obedece só por obedecer. Deus não quer essas pessoas. Jesus condenou pessoas que agem assim. Jesus quer que você, querido, você ame a Deus de todo o seu coração, que você se esforce para amar, ter prazer nas coisas de Deus, ter prazer em vir para a igreja, ter prazer em estar em comunhão, sabe? Eu digo para você, as coisas do mundo tiram esse prazer de nós, tiram. Não estou dizendo que é errado você estudar, muito pelo contrário, trabalhar não é isso. Mas se você não vigiar, essas coisas tiram o prazer de nós. Um jogo de futebol tira, irmãos. Eu fico chocado. Eu vou ser sincero para você, eu torço um pouco, gosto de assistir um futebol, mas eu tenho consciência que eu não posso deixar aquilo me dominar. Eu vou ser sincero, quando eu era mais novo, eu acompanhava mesmo, gostava, sofria, porque era botafoguense, né? Todo botafoguense sofreu, né? Né? Então, todo botafoguense sofreu, né? Acho que eu não estou sozinho nessa. Deu umas alegrias para os torcedores, mas eles gostavam de acompanhar e tal, mas eu vi que isso tirava muito foco. Hoje eu ainda acompanho algumas coisas, mas eu procuro me impor limites. Então, mas não troco de vir para a igreja para assistir um jogo de futebol. Aí eu ainda vejo alguns irmãos e até líderes que ainda apostam no status, irmão, no negócio do futebol. Eu fico chocado. Mas como, Jesus, ainda? Né? Tudo bem, você acompanha ali, né, como um hobby ali, né, uma distração, beleza. Mas chegar ao ponto de postar, ainda posta o jogador, sabe? Não é de Deus, irmão, isso aí não. Não é de Deus não, aí posta, não estou mandando indireta para ninguém. Eu já vi de alguém, não sei quem é, mas eu já vi. Acho que não tem ninguém aqui. Acho que ele não veio hoje. Então, assim, essas coisas tiram o nosso foco. Não, porque olha só, quando você põe no status, é porque aquilo você gosta. Concorda comigo? Você admira. Ninguém põe no status alguma coisa só por colocar. Ou porque você gosta, quer chamar atenção. Ou, irmão, você quer choramingar. Porque pensa num local para vitimismo é status de rede social. A pessoa, ela tem a necessidade de ter o ego massageado. Aí ela põe... Ah, irmão, é verdade, você tá tão assim, né? E tal, sabe? Querido, obrigado, você sentiu. A pessoa que sabe? Ela quer sentir o ego. Alguém. Até que enfim, eu postei. Assim, eu tinha postado ninguém. Meu Deus, você salvou o meu ego hoje, porque você. Era 23h59. Eu vi aqui quando você comentou. Obrigado. 24 horas no meu estado, ninguém comentou nada. Né? Então a pessoa tem esse desejo, né? Sabe? Então, queridos, as coisas nos tiram um pouco do foco, né? Nós temos que ter esse cuidado, né? Irmãos, e quando chega o absurdo do crente postar Big Brother no status. Aí eu faço, já tá no nível hard, né, do negócio, sabe? Aí quando não é, aí posta lá o filme lá, a série, o tal de como é que é o nome? Dorama lá, sabe? Aí o meu Deus, quando tá nesse nível, é porque, irmão, Jesus aí já não tá muito, não tá mais nesse trono não aí. Eu tô dizendo pra você, ele já saiu já. Entenda, não estou dizendo que você não pode assistir, irmão. Eu só amo você ter aquele controle de essas coisas não dominar a sua mente. Você sabe quando um jovem ele é cheio do Espírito Santo, e a igreja, o crente cheio do Espírito Santo, você vê qual é o assunto na roda. Por exemplo, você pode até conversar de um futebol, conversar de um filme, assistir aquele filme, beleza, tranquilo. Mas a conversa só rodar em torno disso, aí é problema. Aí você mostra. Você tem que conversar sobre a palavra, conversar sobre a igreja, conversar sobre, né, as famílias, né? Fofocar, irmãos. Olha, vamos interceder pelo irmão, né? Vamos interceder pelo irmão, vamos ajudar, né? Olha, poxa, eu li essa palavra, eu quero te abençoar com essa palavra que eu li, achei interessante. Falar de Jesus, né? Aí tem agora o pessoal comenta, aquela série lá, The Chosen, né? The Chosen.
Aí tem aquela cena lá legal e tá aí, preparam que domingo vai passar uma cena do The Chosen aqui, eu vou te passar qual é, tá? Que vai fazer parte da pregação, tá bom? Aí o diácono Eudes lá vai desligar todas as luzes, né? Pra ficar bem. Uns 10 minutinhos, aí eu vou continuar a palavra. Pois bem, então finalizando, queridos, até vai lá quando é uma série, né? Assim, que vai agregar, né? Então temos que... Tá bom, queridos? Deu para entender? Então eu digo para você que apesar daquilo que nós queremos e teimamos em querer colher, que são as maldições, Deus ele tem bênçãos para a nossa vida. Amém? Queridos, eu digo para você, não tem nada melhor do que você... Eu concluo dizendo isso para você. A gente orar, você pode se pôr de pé. Assim, não tem nada melhor do que você fazer assim, ó. Por exemplo, assim, ó, você vai entender o que eu quero dizer. Vamos supor que você estudou para um concurso. Você ficou noites acordado, estudou, gravou direito administrativo, Constituição Federal, você estudou o Estatuto do Servidor de Manaus, Servidor do Amazonas, você estudou lá português, matemática, raciocínio lógico, raciocínio matemático, você ralou, você estudou, você usou flashcard para você memorizar, você fez a sua inscrição, você ralou para pagar a taxa de inscrição, você baixou prova, investiu tempo, dinheiro e você passou. Quando você passou e você está lá, você já está na bênção, está colhendo lá a estabilidade, não dá uma satisfação? Você, valeu o que eu fiz. A minha escolha foi certa, foi boa a escolha que eu fiz, eu estou colhendo. Aí você estudou para fazer um vestibular, passou 3 anos ali no ensino médio, recapitulando, estudando, fazendo... assistindo vídeo no YouTube, pegando dica, estudando, treinando redação e tal, e você passa, você chega lá. Claro que a faculdade também vai ser um novo desafio, mas você não fica feliz, estudei, eu fiz por onde, eu estou muito feliz com a escolha que eu fiz, valeu. Aí senão você não pôde, né, talvez ter entrado numa faculdade ou por algumas questões, mas hoje Deus te deu condição, você tem um dinheiro, está trabalhando, consegue pagar uma faculdade, você está ralando, você faz aquilo que te dá prazer. Você não fica, poxa, que legal, eu estudei para fazer ciência da religião, fazer teologia, administração, sei lá, qualquer curso. Você se sente feliz, ou uma pós-graduação, você fica feliz. Aí que eu quero entrar para finalizar essa palavra para a gente orar. A mesma coisa é a palavra de Deus. O quanto você se esforça para você obedecer, você ter prazer na palavra de Deus, fazer as melhores escolhas, e tudo vai começar a dar certo para você. Vai dar certo. Luta todo mundo vai ter, querido. Luta todo mundo vai ter. Mas eu digo para você que você vai prosperar. E você ter no coração assim, poxa, como é bom servir a Deus. É bom servir a Deus. E isso ninguém pode tirar do nosso coração. De você falar, poxa, como é bom servir a Deus. É maravilhoso, gente. Você dizer para a pessoa, meu irmão, tem gente que fala assim, tu é crente, é? Tu é careta, rapaz. Esse negócio de ser crente. Aí você fala assim, querido, não tem nada melhor do que servir a Deus. Eu fico me perguntando como que você não serve a Deus, meu irmão. É isso que você tem que responder. Careta é você que é careta que não serve a Deus. Mostre a sua alegria de servir a Deus. Meu querido, me perdoe, mas eu não posso dizer pena, mas eu tenho a misericórdia de você. Você não sabe, eu sei que você não é feliz. Você pode confrontar que ele não é feliz. Não tem felicidade, irmão. Mas aquele que conhece, que se alegra em Deus, tem alegria. Ele pode estar passando luta, mas ele tem alegria. Porque ele não vive pelas circunstâncias. Claro que ele sofre, porque ele não é uma parede. Ele chora, ele sente. Mas o mundo não acabou para ele. Ele tem alegria na presença de Deus. E às vezes, né, ele vai aconselhar uma pessoa que está passando coisa bem menos que ele. Aí depois a pessoa fica bem. E aí, irmão, como é que tá a tua vida? Aí você começa a contar. Fala, irmão, tu tá passando tudo isso? E como é que você consegue falar ainda de Deus? Como é que você consegue me ajudar? Pois é, porque eu tenho um Deus maravilhoso. E é esse Deus que eu estou pregando para você. Amém? Então eu quero que você tenha esse prazer na palavra de Deus, nos princípios de Deus, em obedecer a Deus. E se alegrar nisso, irmãos. Careta é quem não está servindo a Deus. Careta é quem abandona Deus, irmãos. E eu fico pensando, como é que consegue viver sem Deus? Tanto é que ele não consegue viver sem Deus, que ele vai criar Deus para ele. Ele vai entrar no esoterismo, ele vai para o signo do zodíaco. Ainda tem crente, e quando o crente posta, irmão, o signo do zodíaco? Virginiano, não sei lá o quê. Capricórnio com Libriano não dá certo. Ai, meu Deus do céu! Que bobagem! Que bobagem! Podia tomar posse da palavra de Deus e fica...